Olá, 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 olá. E aí, E minha aí, gente, Lu, tudo tudo bem? bem? Oi. Sejam Tudo bem-vindos. ótimo. Sejam bem-vindos ao Conecta BDH, no podcast da Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar. E fico mais do que feliz de estar aqui hoje para mais um episódio. Esse episódio que eu fico dividindo a nossa bancada, o microfone aqui, com o único cara que eu acho que talvez eu conheça que seja médico, arquiteto e um dos caras mais estilosos que eu conheço, que tem umas peças ali de acessórios que, meu Deus, eu nunca tinha visto na minha vida. Então, Gustavo, seja bem-vindo, Muito cara. Bom obrigado, meu te ver. amigo. Sempre bom estar aqui com você, dividindo esse momento. Sempre enriquecedor, né? A gente está aqui se comunicando e aprendendo com esses entrevistados aqui maravilhosos. E hoje temos uma pessoa assim sensacional, que a gente está tentando entrevistar já tem um tempo, né? A gente queria muito e deu certo hoje. Conosco hoje, Liliane Soares. Liliane, seja muito, muito, muito bem-vinda. Liliane, apresentando rapidamente aqui, ela é farmacêutica de formação, tem especialização em administração hospitalar e qualidade. Atualmente está no Hospital Infantil Sabará, onde atua há 15 anos, né? Dos 23 anos de experiência, está lá há 15 anos nesse hospital. Liliane, uau, seja muito bem-vinda. Puxa, um super prazer estar aqui com vocês, dizer um oi aí para todo mundo e, como você disse, também estou muito feliz, tenho certeza que sairei daqui com algum aprendizado diferente. É um enorme prazer atender a vocês aqui e estar junto com vocês. O Eduardo, uma pessoa que eu conheço há um tempo já, e a gente já se identificou num primeiro momento, nos conhecemos num congresso da BDH, né, Edu? E de lá para cá a Fato, gente está sempre Recife. mantendo contato também, então para mim também é um super prazer estar aqui com vocês. Ai, ai, obrigado mesmo pela tua presença. Eu lembro que quando a gente se conheceu lá, ela estava chegando depois do almoço, né, lá em Recife. E aí eu estava chegando, e a gente tinha uma conhecida em comum, e aí, de repente, o que você está achando do congresso? Porque Curitiba. Meu Deus, você também é de Curitiba, você foi em Curitiba? Que legal. E aí engatou. E no jantar que a gente teve no final do congresso, imagina, sentamos na mesa, não paramos de conversar a noite inteira, e foi uma delícia. Nossa, foi um prazer ter você aqui, Lili. Pode chamar de Posso chamar de Lili. Lili? Algum problema? E eu estou conhecendo a Lili agora, e eu estou cheio de perguntas para fazer para ela. Quero conhecer a Bora Lili. perguntar. Opa. Lili, então vamos começar mostrando você. Quem é você para todo mundo, né? Essa pessoa que fala rápido, que tem as melhores sugestões aí de restaurante e de lugares para a gente conhecer, mas vamos começar pelo começo. Fiquei sabendo que você adotou um pet faz pouco tempo. E aí, como é que tá sendo isso daí? Porque você já é mãe, e aí agora tá com pet nessa vida. Como é que foi essa experiência? Então, Du, é uma experiência realmente. Eu nunca tive um pet desde criança, assim, eu sempre tive medo. Para ir na casa das pessoas, todo mundo tinha que trancar tudo, enfim. As pessoas até perguntam se eu tive algum trauma. Eu me lembro que com uns 4 anos, um cachorro muito grande correu atrás de mim. Eu não sei se foi algum gatilho aí nisso, mas eu nunca tive nenhuma atração, digamos assim, por pet. Jamais pensar em judiar, coisas assim, mas assim, pensar em ter um para eu cuidar, nunca. A minha filha, que tem 12 anos agora, desde que ela nasceu, a gente sempre teve que ter um super cuidado com a Luísa. Se ela visse um leão na frente, era capaz dela ir colocar a mão. Para ela, tudo era maravilhoso. Então, a Luísa, no entanto, sim, ela faz aula de equitação, o que está relacionado a bicho é com ela. E aí ela começou a cobrar que queria ter um bichinho de estimação. Tentei comprar peixinho, sabe? Aquela coisa que mãe que não quer ter trabalho compra um peixinho que é mais simples e tal. Mas ela me cobrando isso. E o ano passado eu estava numa viagem de trabalho, uma oportunidade que eu tive de fazer uma viagem bem bacana aí de profissional para fora e ver as melhores tecnologias nessa viagem, dá para ver tecnologias na área de nutrição, né? E aí ela me ligou na viagem com uma super saudade dela, né? Longe dela, se falando pouco. Ela mal me falou oi, falou assim: eu não quero nem saber, mãe. Quando você voltar, a gente precisa de um pet. Agora eu sou a única na sala de aula que não tem um. E aquilo, assim, mãe, né? Ela me pegou no meu ponto fraco, né? Eu sou a única, coitadinha tal.
E aí eu falei, não, porque eu tô sempre enrolando, né? Em apartamento não dá, eu não aguento pelo, eu sou super chata, eu tenho mania de limpeza, tá? Então, uma coisa meio difícil para mim. Só que eu vi que meu marido começou a se empolgar e ir atrás de feira de adoção com ela. Eu falei, gente, eles vão aparecer com um cavalo para dentro de casa, se deixar, né? Então é melhor eu intervir e ajudar a participar desse momento de escolha. E aí um dia eu estava lá no hospital trabalhando, eu, na hora do almoço, assim, abri um Facebook num grupo desses grupos de bairro, assim, tal, e vi uma veterinária falando, olha, tem uma cachorrinha aqui que uma pessoa pegou numa feira de adoção, deixou aqui no hotelzinho, falou que não dormiu essa noite com ela, mas me esqueceu o antigo bichinho dela e vai devolver. Eu olhei, achei ela bonitinha, fui lá olhar, pronto. Trouxe para casa e eu fui adotada, porque na verdade ela anda o dia todo atrás de mim, ela faz tudo que eu faço. Escolheu você. Ela me escolheu. E eu adoro essa bichinha e eu paguei toda a minha língua, porque agora eu me rendo e faço tudo que ela quer. Então, era para ser da Luísa, mas acho que acabou. Agora as pessoas na família perguntam assim: quando você vai agora adotar um cachorrinho para a Luísa? Essa é sua. É minha. Sensacional. Liliane, uma pergunta um pouquinho inesperada. Eu estou curioso para saber um pouquinho da sua trajetória até você chegar onde está hoje, né? Você veio também da área da saúde, a farmacêutica de formação, está agora na parte gestão. Me conta um pouquinho, como é que foi isso? Então, na verdade, quando eu entrei na faculdade de farmácia, eu imaginava que eu entrei com o objetivo de ser proprietária de uma farmácia de manipulação. Eu imaginava que era isso que iria acontecer. Aí tem aqueles estágios obrigatórios na faculdade, teve um que eu fui fazer na área hospitalar, lá no 3º ano da graduação. E aí, na hora que eu entrei no hospital, eu falei, eu esqueci tudo que eu imaginava antes e falei, é aqui dentro que eu quero trabalhar. Depois eu tive que até sair desse estágio, eles queriam que eu continuasse, mas eu tinha ainda mais alguns, tinha que cumprir um obrigatório em análises clínicas e tal, então eu precisei sair. Mas imediatamente, quando eu me formei, eu busquei voltar para dentro de um hospital. No primeiro momento, eu voltei para dentro de um banco de sangue instalado dentro de um hospital, mas fui trabalhar com controle de qualidade nesse banco de sangue, mas querendo voltar mesmo ali para dentro da atividade hospitalar. Aí eu migrei, né, para um outro hospital. Nesse momento, era o momento que pouquíssimos hospitais aqui em São Paulo estavam ainda trabalhando, eu como farmacêutica, falando de farmácia clínica. Alguns maiores trabalhavam, mas ainda muito, de uma maneira muito muito simplista, assim, digamos, em relação ao que a gente conhece da parte de farmácia clínica hoje. E aí eu pude participar de todo esse processo. Eu tinha entrado num hospital grande que queria entrar nesse movimento, e a gente começou Pode falar o nome dos hospitais, nossos ouvintes gostam de saber. Então, nesse momento era no hospital infantil, esse eu estava no hospital Santa Catarina, em São Paulo. Nasci lá. Muita gente, essa época ainda tinha maternidade de lá. Até teve uma época que eu fui farmacêutica da maternidade de lá. Bacana. E aí, nesse momento, a gente estava trabalhando com farmácia clínica, enfim, mas eu percebi que eu não queria, eu gostava, sempre gostei da farmácia, mas que eu queria algo mais. Eu queria passar pelas outras áreas do hospital, eu não sabia nem quais e como, mas parece que assim, os muros da farmácia, só tá ali atrás dos muros da farmácia, aquilo para mim não estava sendo suficiente. Mas existe um pouco essa dificuldade, né? Principalmente quando a gente tem uma formação técnica, das pessoas enxergarem que você tem uma visão ali para fazer a parte, uma visão mais ampla, né? Mais do todo, uma coisa mais administrativa. E aí, nesse momento, eu comecei a perceber que eu precisava buscar mais. E aí entrou o Hospital Infantil Sabará na minha vida. O Hospital Infantil Sabará, ele estava passando pela primeira grande transformação dele. Ele era localizado num prédio de uns 5 andares, ali na região de Higienópolis mesmo, mas muito pequeno. Ele era, nesse momento, um grande pronto-socorro. Ele era um hospital tradicional, que tinha já muitos anos de existência, mas era um grande pronto-socorro. E ele estava mudando para o prédio que a gente está hoje, na Avenida Angélica, que não é esse que está aqui atrás, que esse é a nossa próxima mudança para daqui 2 anos aí. E aí ele estava mudando para um prédio de 17 andares na Avenida Angélica, ele estava crescendo, ele iria absorver alta complexidade, e estava com essa oportunidade aberta, e eu fui para a área de farmácia. Mas assim que eu cheguei lá, eu já contei que eu tinha esse desejo de
de ampliar aí meus horizontes. E aí, ali eu comecei. Eu, da farmácia, assumi almoxarifado, assumi compras, assumi agendamento cirúrgico, nutrição, hotelaria. E aí eu fui migrando, mas o meu maior, assim, digamos que acho que é onde eu fiquei com mais assustada quando me ofereceram foi quando eu assumi a área de manutenção e obras. Porque eu era uma pessoa que, assim, não sabia basicamente nada dessa área, e foi a que eu fiquei a mais assustada quando aconteceu isso. Então, assim, hoje eu sou gerente de operações e tenho áreas diversas, assim, junto comigo, mas foi legal porque foi a trajetória que realmente eu lá atrás, quando estava no Santa Catarina, desejava alcançar. Então, isso foi muito legal. Certeza que ter passado por todos esses setores, nossa, agregou demais, né? Conhecimento. Olha que legal, né? Conhecer um pouco da hotelaria, conhecer um pouco do almoxarifado, obras, pronto, pacote completo aí para entender e gerenciar, né? É muito legal, porque assim, hoje, por exemplo, agendamento cirúrgico de exames não estão mais comigo, mas é muito legal você ter passado e conhecer, porque isso facilita muito nas suas interfaces, enfim, e eu acho que abre assim uma oportunidade da gente ver toda o hospital e a instituição como um todo, né? E o quanto é importante o trabalho em time, interdisciplinar, o quanto isso faz toda a diferença para a gente. Isso foi muito legal para mim e foi um grande divisor de águas, eu disse, na minha carreira. Nossa, e é engraçado, né? Porque quando você tem esse divisor de águas dentro de uma forma de pensar, muda completamente o HD dentro da tua cabeça, né? Porque eu imagino que deve mudar a forma de pensar, deve mudar a forma de como você aplica o teu know-how, né? De uma coisa técnica para uma questão administrativa. Então, como que foi esse processo de transição dentro da tua cabeça, dentro de uma questão cultural? Você passou de um tempo de uma base técnica, de repente, para uma questão administrativa, e dentro dessas questões, como que você foi ultrapassando ou escalando, além dos perrengues e das dificuldades que você foi tendo dentro desse aprendizado, dessa área de manutenção, que você falou que foi tão novo para você? Então, para mim, foi assim, o dia que me chamaram e falaram, olha, a gente gostaria que você assumisse também essa gerência da área de manutenção, de obras, eu lembro que a primeira coisa que eu respondi foi, vocês têm certeza? A diferença de cal e cimento, o que eu vou fazer? Eu lembro que eu usei até essa expressão, assim, o que eu vou fazer nessa área? E aí me disseram, falaram, neste momento, na verdade, o que a gente quer é explorar a sua capacidade de gestão, gerir essa equipe e conseguir montar uma equipe que vai te dar esse amparo técnico, né? E aí eu falei, não, perfeitamente, tudo bem, eu aceito o desafio. E realmente, na época, era uma equipe que estava precisando de um olhar de gestão mesmo com eles, e comecei a trabalhar até o empoderamento deles, do quanto era importante. Então, assim, e até trazer sentido para as atividades deles, né? Então, eu lembro que eu trazia muito para eles, olha, todas as vezes que vocês veem uma família que está tendo alta, está ali esperando o carro para ir embora, vocês saibam que vocês colaboraram muito para essa criança estar saindo bem. Então, desde quando a gente tem um circuito elétrico que está bem dimensionado, um gerador que funcionou quando precisa, um no-break que entrou e que vocês estão fazendo todas as preventivas disso, poxa, imagina essa criança internada e algum recurso de infra falhar, vocês poderiam trazer um risco bem substancial para elas. Então, eu comecei a inserir eles, que eles não tinham muito essa visão, e aí eles começaram a se empoderar disso, isso foi muito legal, então isso eu consegui trazer, mas em contrapartida, eu sou da opinião que eu acho que a gente minimamente tem que conseguir entender daquilo que você está fazendo a gestão. Então, eu usava muito de trazer a equipe para perto de mim, e eu brincava assim para eles, expliquem como se eu fosse uma criança de 5 anos, para trazer para a minha linguagem, né? Então, eu lembro que eu ia lá no QGBT, como que isso funciona, de onde que vai, o que é, o que é energia, o que é que vocês estão me trazendo aqui o que é harmônica, então, coisas assim que era do linguajar simples para eles, e para mim não era, e eles foram me explicando. E aí, o que eu fiz nesse momento, que foi a mesma coisa que eu fiz quando eu assumi a engenharia clínica, né, que também de equipamentos médicos, que eu não tinha conhecimento técnico deles, eu fui buscar quem que existia no mercado de nome gabaritado para isso,
Porque eu não acreditava, por exemplo, eu vou ir fazer uma pós-graduação ou vou ir fazer uma graduação, uma coisa de engenharia clínica. Porque, assim, tudo bem, eu acho que sempre é válido estudar, é óbvio que é. Mas, naquele momento, eu precisava de mais uns conhecimentos mais rápidos e mais focados no meu dia a dia, assim, na minha necessidade do dia a dia. Então, assim, o que eu busquei? Busquei nomes no mercado que tinha, tanto na parte de manutenção como de engenharia clínica, que tinham muito para agregar, e aí contratei como uma consultoria. Por exemplo, em manutenção teve uma pessoa, um engenheiro que era bastante conhecido aí, né, nesse ramo, ficou sentado por um mês do meu lado, pus uma cadeira do lado dele na minha mesa e falava, anda comigo. Ele andava comigo e falava, é importante você observar isso, isso, isso. E me dá um diagnóstico, onde eu estou e onde eu preciso chegar dentro de boas práticas. E fiz a mesma coisa para engenharia clínica. Engenharia clínica até para assim, olha, os contratos que eu estou pagando bem ou não? Não sei, né? E aí me ajudaram em tudo isso. Então, eles me deram um subsídio de que assim, você está nesse ponto e para você chegar na excelência, você precisa alcançar esses objetivos. E aí eu foquei. Então, eu acho que assim, a gente tem que ter, por isso que eu falo assim, é a humildade de querer aprender e de buscar quem sabe para nos auxiliar. Para mim, assim, isso super funcionou. Foi maravilhoso. Essas pessoas foram maravilhosas na minha trajetória. É aquilo que eu gosto de falar, quanto mais a gente aprende alguma coisa, mais a gente vê que a gente não entende daquilo, né? Uhum. É ter a humildade de aceitar, enfim, absorver todos os conhecimentos possíveis. Minha primeira experiência em CME, foi a mesma coisa. Eu entrei na CME, na área da medicina, entrei na CME, a gente me explica. É como se fosse uma criança. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sair perguntando. Aí já para ter esse know-how, mesmo que basicamente, enfim. Liliane, a gente está ouvindo coisas maravilhosas, esse engrandecimento que você teve, essa sua jornada incrível, mas acho que a gente também aprende nos erros, nas falhas. Me conta um pouquinho de algum perrengue que você passou. Eu acho que perrengue a gente tem o tempo todo, assim, né? Eu acho que e eu falo que é bom, né? Porque envelhecer também vai não serve só para ter cabelo branco, né? Serve para a gente ir aprendendo. Eu acho que antes eu conseguia ouvir muito menos, sabe? Não conseguia ter uma escuta ativa, e isso me atrapalhava no meu dia a dia. Eu acho que isso é uma coisa que é difícil e a gente vai aperfeiçoando. Então, as dificuldades especialmente acho que com times, elas trazem bem isso à tona, assim, né? Da gente, às vezes, tomar uma decisão sem você ter escutado muito bem ali o seu time. E hoje acho que isso eu tenho procurado melhorar muito assim no dia a dia com eles. E aí, assim, a gente teve situações que não foi necessariamente assim com a gente, mas eu me lembro que eu falo que eu também não gosto muito de falar as coisas que parece que eu falo e aquilo acontece, né? E eu me lembro que a gente estava, logo que eu assumi com isso de ficar fazendo perguntas de criança, sim, eu me lembro que eu cheguei para eles e fui perguntar como que funcionava o grupo de gerador que a gente tinha no hospital, e aí eles falaram assim, olha, não, nós temos aqui gerador, esse para 380, esses daqui para área crítica 220, esse outro, e eu falei, tá, mas e se algum não entrar? Aí eles falaram, não, eles entram. Não, mas é equipamento, e se não entrar, né? Aí eles, não, se não entrar, a gente tem no break. Aí eu falei, tá, e quanto tempo a gente tem de no break? Temos no mínimo 40 minutos, tá. Falei, tá bom, mas se não entrar a energia da concessionária, não entrar o gerador, não entrar o no break, a gente faz o quê? Olharam para mim com aquela cara de que você tá maluca, é óbvio que falei, mas a gente não tem uma redundância deles? Não temos, porque não tinha área física mesmo, que é o dilema nosso de, sei lá, 99% das instituições de saúde, área física para tudo que a gente precisa. Falei, não, mas a gente tem que encontrar uma solução. E ficou todo mundo assim, olhando ali que, nossa, que excesso de zelo aí, de exagero, né? Eu tinha acabado de assumir a área nesse momento que eu estava perguntando tudo. E aí passou uma semana, adivinha, entrou a energia da concessionária, acabou da concessionária, o gerador
não entrou um dos geradores, dos 220. E aí, assim, a energia voltou da concessionária, mas o gerador ficou travado. E aí tá a eletricista, tudo lá, e eu olhando, assim, o tempo de no-break. Tinha também o parte... Além do no-break geral, a gente tem os dos equipamentos de suporte à vida, então tinha um tempo a mais, mas me causou aquele desespero e tal. E aí, eu fiquei num estresse muito grande ali, num desespero muito grande, assim, com o time ali trabalhando. E aí a gente conseguiu, né, apertar o botão de emergência, o gerador destravou, voltou, e enfim. Mas isso fez assim, eu fiz aquela pergunta, as pessoas trouxeram aquilo, foi muito rápido, eu ia buscar uma solução, mas aquilo me mostrou que assim, que quando a gente tem algo que a gente detecta, a gente tem que ser muito rápido para tomar isso. Bom, enfim, a gente teve que fazer um projeto para eles entrarem em redundância, esse grupo de geradores. Isso levou muito tempo, porque tinha que conseguir fazer com que a estrutura que a gente tinha, naquele mesmo espaço. Então, foi bastante tempo de estudo e a gente conseguiu resolver isso. Mas isso me traz o quanto é importante quando a gente pensa alguma coisa, por mais assim, isso você está indo para uma coisa muito absurda. Não importa. É questão de segurança, a gente tem que achar uma solução para aquilo e não pode procrastinar, assim. Eu acho que isso foi um ensinamento para a vida. Aí depois você chegou para essa equipe que estava rodando com você e falou assim, eu disse. Não é a palavra. Não queria te dizer nada, mas eu te disse. Tem nada mais gostoso do que falar. Mas eu falei. Não, mas ali eu acho que foi muito legal, porque eu ensinei também para eles de que, assim, não fiquem na segurança de... mas tenho isso, tenho aquilo. Gente, eu acho que em saúde, em questões de suporte à vida, enfim, a gente tem que ter o plano A, o B, o C, o D, o E, o F e assim por diante, né? A gente não pode se conformar que a gente, meu plano de contingência é o X e o Y. Não, acho o Z, o W, o alfabeto inteiro. Né? Isso que você está falando é uma coisa muito interessante. Eu lembro bem no começo da minha carreira, quando eu estava trabalhando. E aí eu estava falando justamente sobre isso. Nossa, mas isso é muito raro de acontecer. De repente não vai acontecer. Aí a enfermeira falou assim, mas precisa acontecer uma vez só. Aí. Se essa uma vez acontecer... Aí eu, a mesma frase lá do quem tem um não tem nenhum, sabe? É isso aí. Exatamente. A pior maneira de conhecer o limite de alguma coisa é ultrapassando ele, né? Então, quanto mais a gente se precaver. Exato. Mas, Lili, e aí, então, você está há bastante tempo já, né, no Sabará, então, e aí eu queria trazer do teu conhecimento um pouquinho, porque eu acho que nem todo mundo percebe ou tem noção de que é diferente pensar um hospital pediátrico e não um hospital geral para adultos, né? Que as pessoas olham tradicionalmente. Às vezes as pessoas olham o hospital pediátrico, porque tem figurinha na parede, porque tem isso, porque é coloridinho. E não, ele é muito mais complexo. Então, quais são essas diferenças que você começou a perceber que você tem hoje dentro do seu entendimento para que as pessoas também saibam disso, pergunta, né? Du. Até parece clichê, mas a gente quando fala, é totalmente diferente trabalhar. Quando eu cheguei, as pessoas falavam, isso já lá até na farmácia, eu não tinha noção do quanto eu tinha trabalhado, tanto no São Camilo, no Santa Catarina, que eram hospitais grandes, hospitais gerais, que tinha pediatria ali, mas é uma pequena porção. Quando você entra dentro do universo pediátrico, muda muito. Muda muito porque, assim, primeiro que criança não é adulto pequeno. Eu acho que essa é a primeira frase que você tem que internalizar quando você está trabalhando com o público pediátrico. Não é um adulto pequeno. Criança é criança. E nós, como adultos, que vamos tomar as decisões e vamos implantar tudo o que ela precisa, a gente, infelizmente, eu falo que é uma perda que a gente tem quando adulto, que é a gente perder a criatividade de uma criança. A gente vê quanto que a criança, ela, até por ela não ter, às vezes, o medo do julgamento, enfim, elas são muito mais criativas, ousadas, e a gente perde um pouco isso. E eu preciso pensar nesse hospital com o olhar e a necessidade desta criança. Então, eu sou uma adulta que já perdi lá parte da minha ousadia e criatividade de uma criança, mas eu preciso pensar com o olhar dessa criança, né? E aí, dessa criança e dessa família, das necessidades que eles têm. Então, tudo tem que ser pensado para este público. Então, parece umas coisas assim, mas vamos pensar até na arquitetura, você pensa lá móveis maravilhosos, você organiza todo aquele quarto, põe a televisão para o conforto dessa criança, enfim, e aí você vai lá e compra um berço
que o pé do berço é alto, porque você tem que pensar em proteção, que essa criança tem um risco maior de queda, é óbvio, então você não pode comprar um berço que não tem uma estrutura de segurança, e aí ele é bem fechado, e aí na hora que onde você põe a TV, onde essa criança está deitada para assistir TV, o pé dessa cama atrapalha ela, quando a criança é muito pequenininha, de enxergar essa TV. Então, assim, acabou ali, você fez o melhor quarto, você colocou a TV melhor que tem, você contratou os canais de streaming melhor que tem, você comprou o berço mais maravilhoso e moderno que tem no mercado, e você não permitiu que essa criança assistisse. Então, assim, vamos tirar o pé da cama. Tá, acabou com o projeto lá de segurança. Então, quer dizer, é por isso que eu falo, tudo que você vai fazer, você tem que pensar com isso. Então, a arquitetura vai escolher uma poltrona para a recepção de um hospital. Aí pega lá uma poltrona legal, enfim, mas que não caiba, que ela não é muito, ela não é grande ali no assento. Poxa, vamos pensar, a mãe muitas vezes vem sozinha com a criança. Essa poltrona tem que dar conta de uma mãe, de uma criança, no colo dessa mãe, de uma bolsa, que mães estão sempre carregadas de bolsas, sacolas, enfim, ou mesmo o pai, se vem ali, só que de um lugar para colocar essa bolsa. Um banheiro num hospital pediátrico, jamais pode faltar um gancho. A mãe entra com a criança, ela tem que ter um gancho para pendurar. Então, assim, eu estou dando exemplos de coisas assim que parecem bobagens, mas dentro de um hospital pediátrico fazem uma diferença assim brutal. Eu tenho que ter áreas separadas e adequadas para eu receber uma criança neurodivergente, que ela vai ter que ter um ambiente mais calmo, enfim, para ela conseguir ficar mais calma e ficar ali bem. Então, assim, uma sala minha de ressonância ali, como eu tenho um grande percentual ali de crianças que precisam, as menores, fazerem com sedação, eu tenho que dar conta de ter um local adequado para fazer essa sedação, para levar essa criança. E mais do que ter esse adesivo na parede, colocar adesivo na parede todo mundo coloca, mas ele tem que ter um objetivo. Então, assim, vou dar até 2 exemplos para vocês que eles super funcionam. E os 2 deles eu já experimentei, inclusive, lá no Sabará com a minha filha. E acho que quando eu estava pensando junto com a time de arquitetura, eu não tinha tanta noção. Aliás, posso dar 3 exemplos, que um foi até dessa semana que eu tive que levar ela lá porque ficou doente. Se tiver até 5, manda, que a gente anota aqui. Tudo que tiver, é excelente. Eu estou tentando ainda trazer o exemplo que eu pude experimentar como mãe e como a minha filha e ouvir dela o que ela achou daquilo. Que aí é o mais brilhante, porque quando a gente está lá projetando, eu não tenho essa, digamos, essa consultoria dessa criança, né? Para entender como que ela, embora a gente ouve as crianças, mas enfim. Então, assim, por exemplo, o centro cirúrgico, a mãe ela vai até a sala cirúrgica com a criança, né? E aí ela assiste ainda ali o time-out, que eu não sei se para todo mundo está familiar, mas o time-out é aquele momento em que todo mundo que vai participar daquele procedimento tem que estar em sala, parado, sem fazer outras coisas, em que é repassado a criança, a cirurgia que vai fazer, enfim, para garantir, se todos os materiais estão em sala, para garantir que podemos anestesiar e tudo está aqui para funcionar. Então, seria o momento prévio ali da anestesia. E aí, lá no hospital, até por ser, os pais, eles entram, né? A mãe ou o pai decide, acompanha a criança, e aí você sai da sala cirúrgica na hora que a criança já dormiu. E aí, na hora que ela acordar na RPA, essa pessoa já está lá também do lado dela. Então, a criança, ela nem percebe, digamos, que ela teve um afastamento ali do familiar dela durante esse momento cirúrgico. E aí, entrei com a minha filha, ela entrou saltitando pelo corredor do centro cirúrgico, e eu entrei junto com ela, enfim. E aí, na hora que o anestesista veio conversar com a gente, ele, na sala, que ele faz ali essa consulta, essa avaliação pré-anestésica, o adesivo é um grande mergulhador, com uma máscara. E aí ele conta, olha, nós vamos entrar na sala, você vai colocar essa máscara, igual você está vendo nessa figura de mergulhador, e a gente vai fingir ali que você vai mergulhar e tal. E o centro cirúrgico está tematizado com uma coisa também de fundo do mar, enfim. E aí ela entrou na sala, colocaram aquela máscara nela com muita tranquilidade, ali o anestésico inalatório, ela já dormiu, eu saí e depois reencontrei ela. Então, assim, não é só um adesivo na parede, mas ele está contando, ele está apoiando o anestesista no processo dele. Mesma coisa na ressonância. A nossa ressonância é adesivada lá e trabalhada como um submarino. E aí a gente fez toda a adesivação, desde a sala de espera até você entrar onde seria ali o preparo da criança RPA, inspirado na Polinésia, assim. Então, você vai vindo de praia até você chegar. E dentro da sala de ressonância é o grande fundo do mar. Ali a gente já mergulhou,
e a ressonância ela é um submarino. E aí a gente, quando estava conversando com a pessoa né, no projeto de arquitetura, para poder pensar toda a comunicação visual que a gente ia usar, a gente pediu para ela, o que dá para você usar lá dentro de adesivação de um peixe que só é possível a gente ver ele se a gente estiver no fundo do mar. E aí ela trouxe que o dugongo é um peixe que você só consegue encontrar ele no fundo do mar. Então ali a gente conta para a criança. Se ela for sedada, ela não vai conhecer o dugongo. Se ela conseguir o procedimento, lógico, já numa idade que a criança você consiga, digamos, negociar isso com ela. E minha filha foi ela fez uma ressonância de cabeça, né, que é mais difícil ali. Ela quis entrar na sala sem a sedação, ela conheceu o dugongo lá na parede, fez o procedimento quietinha ali, eu fiquei do lado dela, e usou. Então, assim, não é só uma gravura, ela tem um objetivo por trás. Essa semana, para o prédio novo aí, que a gente vai inaugurar daqui 2 anos, a gente já pensa um modelo diferente dos nossos consultórios de pronto atendimento. Então, a gente já tem utilizado a inteligência artificial para quando você entra no consultório ali do pronto-socorro, conforme você já está conversando com o médico, ele já está registrando esta conversa. E aí o médico depois, ele não precisa ficar sentado ali registrando tudo. Então, você já consegue entrar e o médico começar a examinar a criança. Isso você ganha agilidade, enfim, de tudo. E aí depois o médico, lógico, ele só dá uma filtrada ali em tudo que foi captado pela inteligência artificial, ali, por essa tecnologia, e ele arruma ali. Mas ele não precisa, primeiro, aquela coisa tradicional, sabe? Médico ali atrás da mesa, coleta aquele monte de informação para depois ele examinar a criança. Então, ele está já fazendo a consulta e já está registrando. E aí, a gente já usa essa tecnologia aqui, mas a gente já queria pensar, e nós fizemos um mock-up de 2 consultórios para já testar para o prédio novo. E acabamos de fazer, assim, nesse último mês que passou. E essa semana minha filha teve uma consulta lá e ela caiu no consultório do mock-up. E aí foi muito legal, porque aí nesse consultório, então, ele é mais uma sala de visitas. Então, aquela coisa de que a família, a criança tal, e o médico estão sentados, cada um numa poltrona, o médico só tem aquele apoio de braço para um note, mas porque ele registra muito menos. E aí, ali, assim, uma adesivação diferente, móveis num formato mais diferenciado, estrelinhas ali no teto, uma coisa de iluminação diferenciada, a maca já mais próxima da porta, que a criança já entra e já vai indo para a maca, de uma maneira muito leve, digamos assim, não aquela coisa que ela fica esperando, o médico atrás da mesa, levanta e vai colocar na maca, já causa aquela tensão. Então, é uma coisa meio que um ambiente de uma sala, mais humanizada, assim. E aí eu saí de lá e falei, filha, você percebeu alguma coisa diferente nesse consultório? Eu não tinha falado nada. Ela falou, percebi. Eu falei, o que você percebeu? Não tinha mesa para o médico, ele ficou sentado numa cadeira perto da gente. Eu falei, o que mais que você percebeu? Eu percebi que os móveis tinham uns formatos mais arredondados, diferentes, eles eram diferentes, assim, não era aquela coisa tradicional. O que mais? Tinha iluminação, umas estrelinhas no teto, um adesivo bonito. Então, assim, foi muito legal, porque tudo o que foi pensado para ser diferente, ela percebeu. Eu, na mesma hora, até mandei um WhatsApp para todo mundo falando, pessoal, tivemos aqui uma cliente que conseguiu notar todas as diferenças. Pensei, nossa, que observação boa, tal. E eu não tinha falado nada para ela. Então, assim, isso é muito legal, porque a gente vê que para um objetivo e que a gente consegue alcançar. Isto é pensar o criança, isto é pensar o diferente. Falei um monte aqui para vocês, né? Mas não, incrível. Excelente, nossa. Quando a gente pensa, né, num empreendimento da área da saúde, seja clínica, hospital, enfim, a gente tem que pensar no bem-estar, né? Acho que o bem-estar é a palavra-chave. Pensa no bem-estar do paciente, do familiar, do colaborador. Você falou muito bem nessa visão do paciente, mas eu acho que quando a gente fala de hospital pediátrico, é muito claro e é o melhor case que tem para a gente também pensar que quem está lá participando daquilo sofre indiretamente. O familiar sofre muito. Às vezes a criança nem tem noção da gravidade do que está acontecendo lá, mas o pai está lá. É chocante, né? Para quem entra num hospital pediátrico, uma ala pediátrica, tem que ter cabeça. Para mim sempre foi chocante ver aqueles pacientes naquela situação.
eu queria ouvir cases, situações que vocês fizeram também pensando no familiar, que acolhesse esse pai, essa mãe, que são cases legais aqui de compartilhar com a gente. Tá, isso acontece muito, tá? Muito mesmo, assim. Aliás, não é nem só o familiar, tá? Como tem muitas situações, ainda bem que nós lá passamos, o nosso morgue é pouquíssimo utilizado, assim. Eu brinco que até dá para ele viver empoeirado, porque é um ótimo lugar que a gente não quer mesmo usar, ele não é para ser usado e a gente consegue não ter o uso. Mas, infelizmente, em alguns momentos isso acontece, a perda de alguma criança, enfim. E a gente lá não se preocupa nem só com o familiar, tá? Tem todo um trabalho da parte psicológica mesmo e um profissional para atender, tá, os profissionais em situações que a gente também sofre, né? Então, essa preocupação existe lá, tá? Não só com o familiar, mas também com... quando eu falar cuidadores, deixa eu até já explicar aqui, isso é uma decisão do Hospital Sabará, a gente chama todo mundo, dos profissionais que trabalham lá, independente de que área você trabalhar, seja no financeiro, seja direto na equipe assistencial, nós somos cuidadores, nós nos autodenominamos assim, não somos colaboradores, funcionários, como os outros chamam. Lá nós nos chamamos de cuidadores, porque estamos lá para cuidar de alguém, cuidar um dos outros, cuidar das famílias, cuidar das crianças, então isso já vem embutido para a gente. Então também existe essa preocupação com os cuidadores, né, de um profissional para isso. E com os familiares, a gente tem uma preocupação muito grande, assim, com eles, de estar atendendo as suas necessidades, de estar acolhendo. Até a gente tem um diferencial, isso são poucos hospitais, infelizmente ainda, mas que tomara que isso aumente. Hoje nós temos lá no nosso quadro de profissionais uma mãe parceira. Quem é uma mãe parceira? Ela é mãe ela é uma usuária do hospital de bastante tempo, por ter uma criança que necessita de maiores cuidados e dessa necessidade hospitalar, e aí ela tinha uma experiência para poder agregar pela parte profissional dela, enfim, e aí ela é uma pessoa que é contratada, e essa mãe parceira tem horas de trabalho lá fixas com a gente, e aí o que a gente fez? A partir dessa mãe parceira, ela montou um comitê de alguns foram escolhidos por serem pessoas que também estão a fim de agregar ali junto com a gente, um comitê, algumas famílias que têm filhos com condições bastante específicas e que demandam muito do hospital. E aí, então, nesse grupo estão essas membros dessas famílias, né, o pai ou a mãe que foi escolhido e que participa. Tem até um pai e uma mãe que participam, mas porque eles têm filhos gêmeos, e os dois têm uma condição que necessitam de bastante, assim, do hospital. Em muitos momentos estão os dois até internados e tal. E aí, só nesse caso, então, participa o pai e a mãe, cada um representando ali um filho. E aí nós temos alguns cuidadores do hospital que também estão nesse comitê. Digamos que eu tenho o privilégio de estar de ter sido uma pessoa convidada para esse comitê. Então, eu tenho esse privilégio, porque vocês não têm noção da quantidade de aprendizado pós cada uma dessas reuniões, o quanto essas famílias nos ensinam. E aí a gente está lá para ouvir deles. E, lógico, eles têm demandas grandes, necessidades das mais diversas. E aí, assim, óbvio, a gente também tem uma dificuldade, porque não é tudo que dá para fazer. Vocês sabem que o recurso é finito, claro, né? Ele não é infinito. Uhum. E a gente precisa equilibrar custos, enfim, tudo isso. Mas junto com essas famílias, eles nos ajudam a decidir as prioridades e as priorizações que a gente vai ter que dar. Porque, às vezes, na nossa cabeça, para mim, é mais importante eu trocar o kit de higiene. Na minha cabeça, ali, eu estou achando que eu preciso melhorar o kit de amenities lá que eu distribuo no hospital. E para essa família, ela fica tão presa ali no hospital, para ela é mais importante que eu tenha parceria com uma lavanderia para lavar a roupa dela. Entende? Olha só. E aí, assim, quando a gente está lá, a gente consegue colocar junto com eles e falar, olha, eu não consigo te atender na integralidade isso daqui, mas o que é mais importante para você? O mais importante para mim é que a gente tenha uma parceria, que a gente tenha uma condição disso, que eu tenha uma condição de me alimentar alguma coisa diferente, que eu consiga um chá quentinho para tomar antes de dormir, sei lá. E aí a gente vai conseguindo fazer essas concessões e negociando isso. E até essas famílias trazem essas necessidades, sabe? Então, assim, a partir desse comitê de famílias parceiras, teve uma situação bastante emblemática para a gente, que acho que talvez se a gente até pensou,
pensou e negligenciou, não por mal, mas não viu ali a necessidade iminente. Então, assim, a gente tem fraudários espalhados no hospital, mas o que é comum a gente fazer de fraudários, pessoal? A gente faz um fraudário, que é uma criança ali, mas não tão grande. Só que você tem crianças que já são do tamanho de um adolescente e que precisa de um uso de um fraudário. E assim, arquitetos, precisamos pensar em fraudários. Eu falo até arquitetos me incluindo nisso, porque essa área está ali junto comigo e eu me sinto responsável por isso, mas a gente precisa pensar nesse público também, porque você vai com um hospital pediátrico, você vai com aquela cabeça de crianças ali, sei lá, vou pensar até 6 anos, que eu já estou pensando bastante. Não, mas vai ter uma criança do tamanho de um adolescente que vai estar precisando daquilo também. Então, de uma demanda que veio, então nós temos que ter minimamente um fraudário aqui dos que nós temos que atenda isso. Vamos reformar e vamos fazer isso. Então, montar um comitê de famílias parceiras e, se puder ainda ter no teu quadro de profissionais uma mãe parceira, nossa, gente, isso faz toda a diferença para poder ouvir o que é a necessidade realmente e não as coisas que a gente pensa na nossa cabeça, que é a mais importante, e não necessariamente é a que traz maior impacto para essas famílias e a gente não está cuidando delas também, né? E esse comitê vai sempre mudando, né? À medida que, pelo que eu entendi. Não, então, a gente tem o grupo de famílias fixas, tá? Que foram escolhidas, mas que são que são usuários. E aí, assim, mas quando a gente vai fazer quando tem alguma necessidade específica, além desses que participam ali, também são ouvidas outras famílias que usam o hospital com frequência. Então, assim, por exemplo, a gente foi mudar o parceiro que faz a lanchonete do hospital, tá? E aí a gente decidiu não ir para nenhuma marca dessas conhecidas, de franquias conhecidas, até porque lá eu não tenho espaço para ter, por exemplo, um lanchonete e um restaurante. E muitas dessas marcas conhecidas, ou elas vão para um lado total de restaurante ou para um lado total de lanchonete. E ali eu tenho que ter, tenho que equilibrar todas essas necessidades. Então, assim, e essas marcas conhecidas também não conseguem me atender para criança APLV, alergia à proteína do leite de vaca, para criança que para a família que é vegana, que está ali, para criança que tem intolerância à lactose, para o celíaco intolerante ao glúten. Olha a quantidade de diversidades que eu vou tendo. E eu tenho que ter pelo menos alguma coisa ali que atenda esse público. A criança que tem uma disfagia e que precisa comer alguma alimentação ali pastosa, um purezinho diferenciado, numa consistência diferenciada. E aí, uma nutricionista que trabalha nesse ramo de alimentação topou criar uma marca e desenvolver o produto da lanchonete para nós. E aí ela fez todo um trabalho, e essas pessoas, assim, pessoas participaram desde a decisão do nome, então a gente montou lá o Encantário, chama hoje a nossa lanchonete. Então, o Encantário, porque é como se fosse um jardim encantado, tá? Então, são flores de tamanhos que na vida real elas não existem, e a gente trabalhar esse mundo encantado. E aí, quando a gente foi pensar nesse cardápio, a gente foi conversar com essas famílias, das famílias parceiras e mais algumas famílias que usavam ali. E assim, eu fiquei boquiaberta quando a preferência que a gente foi perguntar de uma coisa simples, mas assim, a batata frita, por exemplo, a batata lá para servir junto com a refeição, na nossa cabeça, e eu acho que a maioria dos restaurantes, porque eu vejo isso nos restaurantes, acham que criança gosta do quê? Do tal, da família, daquela batata de carinha. A batata sorriso. A batata sorriso, smile, lá que chama. E não, é a batata palito, que era o que essas famílias, essas pessoas queriam, entendeu? Então tá todo mundo indo lá para batata de carinha sorridente, lá achando que está sendo um sucesso, e quando a gente foi ouvir, a gente mudou isso depois no cardápio, porque não era o que eles esperavam. Então, ouvir os usuários, claro, é óbvio que a gente tem que fazer isso de uma maneira muito controlada, porque senão você também não chega a lugar algum, né? Mas ouvir os usuários, ele traz, assim, muita informação que nos faz mudar um pouco a rota, né? E não ir pelos nossos achismos, né? Pelas nossas percepções que muitas vezes estão erradas, e a gente tem que assumir isso. Caramba! E você fala de uma coisa que é tão simples, mas ao mesmo tempo é tão complexo, é tão difícil, assim, o ato de ouvir, né? Eu lembro quando eu estava estudando lá atrás, né, sobre a questão da história da medicina, e falando de Hipócrates, né, a questão do tratar pessoas, não doenças, então ver o humano na sua frente.
Só isso que você está falando, a princípio, já seria uma baita de uma aula de grande parte das dificuldades de muitas das coisas que a gente vai falando e que a gente vai enfrentando nos espaços de saúde. Hoje mesmo eu estava vendo uma palestra de um médico que ele estava falando sobre a arrogância intelectual, né? Da gente achar que sabe de uma coisa e quando a gente vai ver, na verdade, a realidade é completamente outra. E se a gente só escutasse um pouquinho mais, seria muito interessante. Poxa, isso é muito, muito legal. E é muito complexo. O que você está falando é super importante, porque assim, o mercado de saúde ele está mudando e ele precisa mudar e nós precisamos mudar com ele, né? É o que eu falo assim, a gente tem a inteligência artificial que vai entrar cada vez mais pesado, mas que a gente tem que tomar cuidado, porque ela não pode substituir, todo mundo falando de robô, enfim, mas a gente não pode perder o acolhimento que tem envolvido nisso, as relações humanas que a gente depende delas, especialmente, nós estamos falando de um ambiente de serviço, né, que relações humanas é fundamental. Então, a gente tem que dosar muito bem o uso de tecnologia com tudo isso, mas cada vez mais saber que as famílias, elas não estão vindo mais em hospitais, né, especialmente nos hospitais privados, grandes e tal, elas vêm buscar uma experiência. Elas não estão só vindo tratar das suas doenças, né? Elas estão vindo tratar e buscar uma experiência ali positiva, de humanizada, de acolhimento, que a gente tem várias lá que a gente faz, as famílias gostam, a gente tem cantores, passam nos quartos cantando música, e que acolhe, inclusive, os cuidadores, porque naquele dia que está pesado, você vê aquele cantor com aquela voz, aquelas músicas que a gente conhece da nossa infância, trazendo aquilo ali para poder cantar, aquilo já é legal. A gente tem um dia da visita do cão terapeuta, que vai visitar e a criança. A gente tem atores que entram no quarto, fazem atividades, vêm ali de personagens, fazem atividades lúdicas. Tudo isso é super importante, porque você está trabalhando as experiências ali, né, e o acolhimento. Mas um outro ponto-chave que eu acho que as pessoas precisam entender é que hoje se busca ouvir também os responsáveis. Ali eu estou falando especialmente pelos familiares, mas no hospital geral, o próprio paciente, ele quer ser inserido no cuidado, no plano de cuidado dele. Ele quer, ele necessita, ele tem bastante informação, ele quer saber o que está acontecendo. E a gente precisa inserir ele no seu plano de cuidado, a gente precisa conversar com essa criança. Assim, lá, por exemplo, uma das coisas que a gente tem que segue nesse sentido é a visita do profissional. Nós temos profissionais lá, esse começou com uma pessoa e hoje já é um grupo ali. Eu acho que quando você nos visitou, até a gente comentou sobre isso, mas o Child Life, que é esse profissional que segue, que conversa com essa criança, que trabalha todas as suas angústias, medos e faz com que os seus dias no hospital sejam mais tranquilos, né? Então, tudo isso é uma preocupação que a gente precisa ter. E a gente precisa trabalhar com todos esses profissionais, né? Eu falo que, assim, o time de arquitetura, ele tem que estar envolvido com essa equipe interdisciplinar para ver o que são as necessidades reais, com o Child Life, que sabe ali o dia a dia, o que essas crianças precisam. Então, tudo tem que ser muito bem alinhado. Ele tem que ser tudo muito bem alinhado entre esses times. Isso é super importante. As famílias estão vindo buscar uma experiência e elas querem participar de alguma maneira do cuidado. Isso é uma diferença que nós precisamos entender que tudo mudou e a gente precisa entrar nisso. Senão, não vamos sobreviver de uma maneira adequada se não nos alinharmos. Mas isso é tão interessante, isso é tão profundo, porque às vezes a gente fala de sistemas de humanização do design, né, do planejamento, e a gente vai, então tá bom, então design baseado em evidências, cada uma dessas questões, e não é necessariamente isso, né? O próprio design baseado em evidências acaba afastando de uma personalização ou de uma pessoalização dessa experiência de cada uma das pessoas, que é justamente isso que você está falando, é conseguir entender qual é o ponto onde a gente pode tocar, né, para que a gente possa trazer uma experiência que seja menos traumatizante, né, que seja menos dolorosa para aquele momento tão frágil. Esses dias até teve uma situação bem diferente, assim, eu estava saindo para ir embora, já estava meio escuro, assim, e quando eu saí, estava na porta do hospital, eu vi uma senhora, a bolsa, a mochila jogada no chão, ela tentando segurar uma criança, e aí eu olhei que talvez ela precisasse de alguma necessidade ali, e eu parei do lado dela, fiquei assim, ela estava meio distante da mochila, eu fiquei preocupada daquela mochila ali sozinha no chão, ela perto ali dos carros com a criança, se percebe que ela estava esperando algum transporte, e aí eu parei, falei, vou ficar aqui para ver o que ela está precisando, ou o que eu posso ajudar, né? Mas não quis ser invasiva, aguardei ali para ver, e aí eu vi ela meio,
E eu falei, aí parou um carro, ela já foi indo para entrar no carro, eu falei, acho que ela pediu algum carro de aplicativo, tá? Ela foi, e aí ela viu que não era um paciente, um familiar chegando, assim, não era o carro. Aí eu falei, a senhora precisa de ajuda? Ela falou assim, eu vim trazer meu neto, a minha filha tá lá em Brasília, que ela trabalha lá, e ela tá pedindo o carro de aplicativo de lá, e eu preciso... E aí eu percebi que a criança era um autista, e ele estava bastante até agitado ali, com a avó, e mordendo a avó, e não queria que ela desse a mão, e eu fiquei preocupada dele correr em direção ao carro e se atropelar. Então, eu fiquei meio angustiada, falei, não vou embora, vou ficar aqui até eu colocar essa senhora dentro do carro, né? E aí, a filha dela pediu, o carro desmarcava, aí eu falei para ela, olha, vamos fazer o seguinte, a gente tem uma sala, ele está bastante agitado aqui, a gente tem uma sala sensorial ali no primeiro andar, que é uma sala que é bastante preparada para a condição dele. Ela falou, não, nem adianta. Ela falou, muito obrigada, moça, mas ele não para quieto mesmo. Eu falei, a senhora, deixa eu tentar, vamos lá. Eu falei, olha, a sua filha pede, eu vou ficar aqui embaixo. A hora que o seu carro chegar, eu subo e busco a senhora. Fique tranquila. Eu vou ajudar a senhora. Aí ela me abraçou, falou, nossa, muito obrigada. Eu falei, imagina. Aí ela não queria subir nessa sala porque ela achou que não ia adiantar nada, mas acho que até por ela ficou sem graça de eu estar querendo ajudar ela, para não me contrariar, ela me seguiu. E aí a gente foi na sala sensorial, a criança entrou, foi lá naquele ambiente meio casulo, que é onde eles gostam, tal, entrou ali e ficou super quietinha. Ele estava extremamente agitado. Olha só. A avó olhou para mim e falou, nossa, ele ficou quieto. Eu falei, pois é, a gente fez todo um estudo, né, aqui, porque para construir a sala sensorial, a gente foi ouvir pessoas que cuidavam de autistas, realmente, porque não sabíamos fazer isso, né, e aí fomos ouvir, e ela falou, olha, muito obrigada, enfim. Aí nisso o carro dela chegou lá embaixo, e aí eu falei, pronto, o carro da senhora chegou. Essa criança saiu aos gritos, porque ela não queria sair da sala sensorial, ela queria ficar lá. E aí, aquilo assim, eu me senti satisfeita no sentido de que, olha, todo o trabalho, as reuniões inúmeras que nós fizemos para desenvolver essa sala, veja que realmente ela tem fundamento e ela tem uma aplicabilidade interessante, assim. Bom, eu tenho N histórias que daria para contar outros espaços que a gente criou, mas eu vou até amanhã comigo. Opa. Pegando esse gancho justamente da arquitetura, sabemos que o prédio do Sabará não foi originalmente concebido para ser um hospital, né? É uma estrutura existente que foi adaptada. Conta pra gente como que foram esses desafios, né? Para adaptar essa estrutura e deixar ela funcionante. Tá bom. Nessa época, eu era farmacêutica ainda nessa época, mas eu já trabalhava lá, então vi muita coisa, mas sei dos históricos, assim. Então, assim, foi um desafio grande. Qualquer retrofit é um desafio grande, ainda mais para ser um hospital ali. Então, por exemplo, desde para o centro cirúrgico, teve que derrubar uma laje para poder dar pé direito. O prédio de lá é um prédio de um pé direito baixo, é super difícil fazer as instalações no entreforro, porque é um pé direito bastante desafiador. Teve que melhorar a questão de escada de emergência, então construir uma por fora, aquelas coisas que nas adaptações que a gente tem que fazer. Mas o centro cirúrgico foi o mais emblemático, né, que precisou derrubar um pavimento ali para conseguir dar pé direito para colocar foco cirúrgico e todas as estruturas que eram necessárias. Então, assim, ele é um prédio que a gente ainda tem diversas dificuldades por ter sido, por ser uma adaptação, né, esse prédio novo que a gente está construindo, várias coisas, mas isso foi muito importante, porque ele trouxe sabedoria para esse projeto do novo edifício que a gente está construindo, né, para já as dificuldades que a gente passa hoje, a gente conseguir sanar e não enfrentá-las novamente. Mas, por exemplo, até para fazer essa sala sensorial, a gente não tinha espaço, enfim, se vocês forem ver, a gente fez essa sala num corredor. Mas ok, eu acho que esse é o importante. Muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas porque não tem a estrutura ideal. Eu sempre brinco com o meu time, falo, gente, o bom é inimigo do ótimo. Então, a gente precisa fazer alguma coisa. Vamos tentar fazer o melhor possível com o que a gente tem realmente. E a gente vai trabalhando, eu acho que a grande sacada não fique limitado por não ter o espaço ideal como você gostaria. Simplesmente faça o melhor que você puder daquilo que você tem, assim, eu acho que isso o time de arquitetura num hospital, porque muitas é muito difícil, né, uma estrutura que foi construída ou foi concebida para ser um hospital, muita gente está trabalhando aí em adaptações, em retrofit, em ampliações, né,
É comum, eu brinco que o hospital compra a casinha do lado, a outra casinha, e vai fazendo aquele conglomerado. E a gente tem que ter criatividade, mas não ficar amarrado por não ter a estrutura ideal. A gente tem que fazer o que tiver de melhor dentro do que é possível. A gente fez N situações dessas lá, da gente poder tá atendendo o que dá para ser melhor dentro dessa estrutura, né? Então, desde a brinquedoteca, enfim, a gente vai trabalhando, e esse prédio, quando ele nasceu, nosso, ele tinha 9 apartamentos por pavimento, né, de internação, com uma brinquedoteca por andar. A demanda está aí, né? Você vê que ainda hoje ele já está pequeno, por isso que a gente está ampliando. E aí, assim, essas brinquedotecas tiveram que ser perdidas, porque precisava de leito para internar, porque não adianta também ter uma estrutura linda de 9 brinquedotecas e tá com criança sendo rejeitada de entrar na porta, porque precisa entrar porque eu não tenho leito, né? Uhum. Então, a gente abriu mais leitos aí nesses lugares e aí fez uma brinquedoteca central. Ok, tudo bem, desmanchou aquela, mas como que a gente faz para essa brinquedoteca central atender o maior número de crianças possíveis, das mais diversas faixas etárias, que tem necessidades e anseios diferentes? Então, isso que é o importante. A gente, assim, não, nossa, tive que tirar, e agora, não dá para fazer nada. Não, vamos lá olhar para o outro espaço que a gente tem central e ver como que a gente organiza isso para atender o maior número de crianças. A gente não pode engessar, né, porque não tem a situação ideal. Então já aproveita e traz para a gente aí um pouquinho de como que surgiram algumas dessas ideias criativas aí que vocês implantaram, porque pelo menos quando eu fui visitar vocês, eu fiquei encantado com a forma como vocês tiravam leite de pedra lá e faziam o impossível para conseguir operacionalizar as coisas. Então, nossa, aí foi um espetáculo. Como é que vocês chegaram nesse ponto? Como é que vocês conseguiram fazer cada uma dessas coisas? Dessa maneira. E pode trazer os exemplos também, viu? Pode já contar as histórias, que é super legal. Então, foi exatamente dessa maneira, pensando junto com o time. Eu acho que ajuda muito que, assim, a arquiteta que a gente tem no time, ela tem bem esse jeito de pensar. Para ela nada é impossível. Então, isso já, digamos que é meio caminho andado, porque é uma pessoa que compra as ideias, assim, e as sugestões, e sempre com muita calma, ela fala, não, nós vamos conseguir, vai dar certo. E aí, assim, a gente vai tendo as mais diversas ideias e ela vai nos ajudando a operacionalizar. Então, como eu te disse, por exemplo, a gente é primordial, a gente não abre mão, ter um parque ao ar livre na área externa, que você conheceu lá, mas acho que quando você conheceu ainda não tinha reformado ele. Acho que você não conheceu ele reformado. Acho que estava com o dinossauro. Não, dinossauro, mas elefante. Você não viu. A gente fez uma área de convivência, agora com sombra, fizemos um piso autodrenante diferenciado e enfim, mais adequado para criança. Então, a brinquedoteca a gente mudou todinha também. Então, são coisas que a gente precisa estar atento ao que tem do mercado para poder atender. Por exemplo, o parque nosso lá, o piso que tem, eu me inspirei num parque do restaurante Madeiro, desses, do maior que eles têm aqui na Castelo. Eu cheguei lá e falei, caramba, olha isso, que legal, quero isso. Então, a gente também está aberto para olhar ao redor e trazer essa melhoria, né? Então, a gente sempre pensa diferente lá. Nós fomos, acho que, um dos primeiros hospitais, hoje vários usam, mas que teve a ideia de usar aqueles carrinhos elétricos que nem a gente vê no shopping para levar a criança para o centro cirúrgico. Então, são as coisas que a gente tem que estar o tempo todo com criatividade. Quando você foi, que até a gente falou, mas a questão de colocar coisas lúdicas, que não necessariamente para divertir ali as crianças. Então, quando a gente usou esses robozinhos, igual a gente aspira a casa para poder, em um momento, isso foi importante para a gente, para poder colocar ele com um tema lúdico ali e usar ele no dia a dia de limpeza. Então, coisas... E isso, por exemplo, foi uma ideia que eu estava em casa, olhei para o meu robozinho limpando e falei, nossa, isso daí... Então, a gente tem que estar aberto a
pensar essas coisas diferentes e falar, e agora como que eu vou operacionalizar? Porque eu sei que tem dificuldade, tem que ser material que seja fácil de limpar, você está num ambiente hospitalar, tem que garantir uma brinquedoteca, você tem que garantir que você tenha a higienização adequada dos brinquedos, porque senão você tem contaminação ali. Tudo isso é um grande desafio. E ok, mas a gente não pode ser, mas e aí, como que eu vou fazer? Porque eu não posso, porque eu tenho que limpar, porque eu tenho que ter uma área. Se você ficar só colocando as dificuldades, você não transforma nada, entendeu? Então a gente tem que ser mais resiliente ali, né? E trabalhar essas dificuldades. Uhum. E sobre esse projetão aí que está atrás de você, né? Vamos falar um pouquinho desse projeto que tem em andamento. O que você mais almeja que tenha nele? Eu acho que todas essas dificuldades que eu falei que a gente enfrenta aqui, a gente vai melhorar lá, com esses espaços, atender melhor essas necessidades das famílias. Eu acho que o grande objetivo, o tempo todo que a gente está pensando nele, é pensando realmente na criança, na família, nas melhores áreas de convivência. Então, vocês veem que ali, dá até para ver na foto ali, uma grande parte ali da onde a gente tem ali uma laje com muita planta, com um ambiente para descompressão mesmo. Então, imaginem que, assim, muitas vezes essa família, o que ela mais quer, às vezes, é um lugar para ela conseguir ter uma descompressão, tomar um café, respirar um pouco ali ao ar livre, né? Então, todas essas dificuldades, eu acho que é a gente pensar nele com o objetivo de trazer com que essa internação seja o mais... e trazer o maior... Sempre para essa criança, a gente pensa também o quanto ela possa ficar num ambiente que seja muito mais parecido com o ambiente residencial, digamos assim, do que hospitalar, né? Então, trazendo a parte do lúdico, a parte dessas atividades que divertem, mas trazendo uma área externa também. A gente vai também ter parquinho lá, porque a gente sabe que isso é uma coisa que é importante. Vamos ter as brinquedotecas lá, voltamos a ter as brinquedotecas mais para os andares, e ele foi pensado de uma maneira, ele tem um átrio, a gente não consegue ver nessa foto, mas o centro dele, um átrio de vidro, então as brinquedotecas, elas estão meio intercaladas, é como se a criança que está num andar vai conseguir enxergar a criança do outro andar, que querendo ou não cria vínculo de, olha lá, tem outro brincando, está numa situação. Então, sabe aquela coisa de não se sentir sozinho, que isso faz parte, estamos todos aqui juntos em prol dessa melhoria. Então, ele está pensado, inclusive, nesses detalhes. Eu acho que isso é super importante. Incrível. Caramba. Mas é interessante, né? Porque eu fico pensando sobre essas questões, porque quando a gente está num edifício como que vocês estão hoje, onde tem tanto desafio e tudo a gente vai fazendo para ser possível, de repente você tem a possibilidade de fazer o projeto do sonho, né? E aí tem toda aquela liberdade, fazer como quer, do jeito que quer, e não tem limites, vamos dizer assim. Claro que a gente sabe que tem alguns limites, né? Mas o que você vai levar? Né? O que você estabeleceu, por exemplo, dentro da cultura, dentro do costume, dentro de... Enfim, o que você construiu que, independente de ser um edifício inteiramente novo, lindo, perfeito, o que você vai levar que não vai poder faltar? Eu acho que os valores que o Sabará tem, né, os propósitos dessa infância saudável, de pensar que a infância saudável traz uma sociedade melhor, que para a gente é super importante o acolhimento. Humanização é algo que isso faz parte das nossas avaliações, é uma das nossas competências nas nossas avaliações de desempenho lá de todos os cargos, né? O quanto a gente acolhe as necessidades dos nossos clientes internos e externos. Então, isso que são os nossos valores, que é o jeito de ser diferente, né? E o que nos faz ser diferente. Ter um time de voluntariados grande que passa por treinamento, não é simplesmente assim, eu sou a fim de fazer um trabalho voluntário e a gente coloca para dentro e fala, não, ele é preparado para isso, com pessoas que preparam o brincar da criança. Como que é o brincar da criança? É qualquer brincadeira? É para qualquer faixa etária? Não, cada faixa etária tem uma demanda diferente. Então, esses nossos valores, né, de pensar na necessidade da criança e para cada público, em cada faixa ela tem uma necessidade diferente. Isso tudo não é o prédio bonito, a melhor estrutura, a melhor brinquedoteca que vai fazer. São essas pessoas com essas características que são valores já nossos e que quem não tem esses valores acaba não ficando, né, na instituição, porque acaba em algum momento isso gera um conflito, que essas pessoas possam ir com a gente e aí sim a gente vai extrair, usufruir o que tem de melhor nesse
nesse prédio, nesse edifício. Assim. Eu acho que é isso, Du. Perfeito. Liliane, o que não pode faltar no hospital pediátrico? Não pode faltar acolhimento, não pode faltar humanização, mas tem muito sofrimento, a gente sabe que tem, mas a gente não pode, a gente, dentro da medida do possível, no hospital pediátrico tem que ter muita diversão. Então, e diversão, gente, o céu é o limite. A gente já montou em festa, a gente faz festa de carnaval, lá no andar da Brinquedoteca, vamos lá fazer marchinha de carnaval, a gente faz festa do Dia das Crianças, a gente faz oficinas, a gente faz dança lá nesses momentos dessas festas com as crianças, a gente não pode pensar que porque está num hospital tem que ser aquela coisa tudo muito séria, não pode se divertir. Bom, teve uma vez que eu, com o time da nutrição, numa festa do Dia das Crianças, o nosso parceiro, a gente sempre pede para ele patrocinar alguma ação nessas festas específicas, especialmente lá no Dia das Crianças. E aí a gente colocou um circo lá, foi palhaço, com música infantil, né? Foi até o Atinho Espirro, na época de palhaço, enfim. Então, foi um grande circo montado, com cenário, com tudo, e ok, estamos no hospital, e foi uma super diversão. Vocês devem acompanhar aí nas mídias que a gente divulga isso, nós fomos os primeiros a fazer isso, né? Acho que aqui no Brasil de hospital, hoje outros até já fazem também, e eu acho que é ok copiar, porque as boas ideias estão aí para a gente se inspirar realmente, mas nós, aliás, é o mês que vem, né? No mês aí do Dia das Crianças, a nossa lavagem de fachada são com os autistas todos vestidos de super-heróis. Homem-Aranha. Isso foi uma necessidade que eu tive. Na hora que a gente começou a escolher as empresas, tem uns 4 anos ou 5, que eu falei para as empresas que iam participar da concorrência, ok, vocês podem participar, mas vocês vão precisar colocar pelo menos uma mulher no grupo. Eu quero uma mulher alpinista. Uhum. E aí, assim, a gente já tem uns 5 anos que as empresas, para poderem concorrer, elas têm que ter mulher, que é alpinista, que vai descer ali lavando a fachada. Porque eu queria a Mulher Maravilha, eu preciso de uma mulher para colocar a Mulher Maravilha, entendeu? E ela faz um sucesso. E todo ano a gente coloca ali. E eles descem a fachada e descem ali de janela em janela, brinca. E o pior, nesses dias ficam os cuidadores como uns loucos procurando eles nas janelas para tirar foto. É uma diversão geral, entendeu? Não é só... Não, quando a gente tem as ações lá com os personagens, Branca de Neve, Hulk, não sei, são todos os cuidadores querendo parar para tirar... Então, você já tem que saber que você tem que programar aquele horário, não é só para os pacientes. Os cuidadores também vão parar, vão tirar foto. Ok, gente, eles estão ali também para serem cuidados, para ter um momento de diversão, para descompressão, e a gente gosta disso, assim. Então, não pode faltar diversão, tá? É tratamento com seriedade, sim, somos responsáveis, sim, mas temos que fazer isso com diversão. Isso é bárbaro, assim, é fantástico. É algo sério, como eu falei, é pesado, mas se você coloca essas pitadas de diversão e criatividade, acho que transforma, né, a jornada do paciente, do então, por exemplo, todos os dias o lanche da criança, ele vai um lanche kids, que é um prato que é com personagem, ou a gente faz o lanchinho e corta lá um frios assim em cima com a letra inicial do nome da criança. Então, poxa, você está lá internado e recebe o teu lanchinho com L, eu recebo ali o lanchinho com... Poxa, isso é cuidado, isso é preocupação, isso é trazer aquele momento do lanchinho diferente. É muito legal. Então, a gente tem assim diversas preocupações. Eu, como cuido também do time de nutrição, então, assim, mesmo lá dentro do time de nutrição, para a gente é super preocupante. Então, vocês sabem o quanto é difícil, por exemplo, projetar uma cozinha de um hospital, o quanto tem demanda. E aí eu vou dizer para vocês assim, gente, eu tenho um lactário minúsculo, porque eu tenho uma estrutura que é improvisada, mas eu produzo 18 mil mamadeiras mês. Então, assim, é muita mamadeira. E a gente tem que saber fazer isso com processo, com organização, para que aquilo funcione. Eu tenho uma cozinha que prepara ali 3 opções de oferta gastronômica para acompanhantes ou para o paciente, só que hoje o meu paciente, como para a criança, eu quero que ela coma, até porque pelas mães, o que é a maior ansiedade de uma mãe quando o filho está doente? Que coma. É uma coisa assim, eu falo porque eu também fico, quando está doente, eu quero que coma. Enfim, a gente acha que vai morrer de fome, né? Aquela coisa que a gente tem do desespero.
E a gente faz, muitas vezes, o que a criança quer comer. Hoje eu trabalho com um serviço de nutrição que produz de 70% a 80% do prato da criança no dia à la carte. Eu saio da minha linha de montagem e vou fazer um macarrãozinho com o molhinho ao sugo, um macarrãozinho com a carne moída, o purezinho, que não necessariamente, às vezes, é o que está lá no cardápio, mas é o que ele quer comer, então nós vamos fazer. Tudo isso é super importante. Nós já tivemos criança que estava em estado grave e que a criança estava morrendo de saudades do gato dela, pagamos um táxi para ir lá em Campinas buscar o gato da criança para vir visitar ela, porque aquilo é importante para ela e traz sentido. Pensa quanto que isso foi incrível. Nós tivemos também um caso de uma criança que... Nossa, estou trazendo um monte de exemplo, mas acho que é para as pessoas se inspirarem mesmo. Estou adorando ouvir esses relatos. Então, assim, a gente teve uma criança, esse infelizmente até veio a falecer, mas ele estava num estado bastante grave já, e ele falava que ele queria crescer porque o sonho dele era ser bombeiro. Nós falamos com a corporação de bombeiro, pagou um carro de bombeiro gigante na porta do hospital. Uau. Um monte de bombeiro, e levaram uma farda para ele. Uhum. E ali eles fizeram uma cerimônia como se estivessem nomeando ele a um bombeiro. Até essa criança quis ser, a família até enterrou tal, com essa... sepultou essa criança com essa farda. Então, assim, a gente se permite que lá dentro a gente tem que... mas gente, vai se chamar uma corporação de bombeiro para entrar no hospital. Ok, é aquilo que aquela criança estava precisando naquele momento. Era mais do que qualquer cuidado médico, era mais do que qualquer tecnologia médica de ponta. Ela estava precisando ser olhada, ser cuidada. E para a família isso faz todo o diferencial. Então, para a gente não tem limites, tá? Lógico, como eu disse, recursos são finitos, e a gente tem que respeitar ali uma questão de custos, não dá para a gente fazer tudo que a gente queria. Mas existem coisas que é muito mais boa vontade do que financeira. Então, se a gente estiver apto, e é isso que eu estou falando, são esses valores de servir, de cuidar dessa família e dessa criança, que a gente quer levar para esse prédio novo, que com certeza vai ser sucesso. Estrutura maravilhosa e as pessoas querendo servir, a gente tem aí o ingrediente perfeito aí para o sucesso. Mas você sabe que você falando de cada um desses exemplos, eu comecei a lembrar um pouquinho da minha história, e uma das... a gente tem esses episódios, né, da nossa história que marcam a nossa trajetória, e aí eu lembro, a primeira vez que eu tive que fazer uma intervenção num setor de oncopediatria, e aí eu entrei, e aí eu vi aquele bando de criança, e aí me deu uma bad, eu tive que dar uma saidinha para ir no banheiro chorar, e aí eu voltei. Na hora que eu voltei, a enfermeira percebeu, né, ela estava me acompanhando, tudo, e ela percebeu, não, vem cá. E aí ela me levou para brincar com com a minha trena e com uma criança que tinha ficado curiosa. E aí ela só falou assim, viu, você tem que olhar para o ponto de vista certo. Se você olhar dessa forma, como você estava vendo a tristeza nesse sentido, é isso que você vai trazer. Então, não é. Você tem que pensar além disso. Você tem que pensar para o futuro, você tem que pensar para todas essas outras coisas. Isso mudou a minha forma de ver, de uma forma, de todas essas questões assistenciais, e do ponto de vista da arquitetura, inclusive da forma como eu interagia com os pacientes e com cada uma das pessoas. Então, nossa, é muito isso que você está falando. É o que eu posso fazer para que este sofrimento seja menor e que essa experiência dela seja melhor. O que eu posso fazer? Foca nisso. Foca nisso que não tem erro, assim. Uhum. Vamos para o nosso bate-bola jogo rápido? Já passamos de uma hora de... Tá incrível conversar com você. Eu nunca mais vou ser convidada, porque falo demais. Temos que matar o hoje. Imagina, já tem episódio 2, 3 na manga. Liliane, eu vou fazer algumas perguntas, você dá respostas curtas, tá? Tá bom. Já tivemos convidados que a resposta já era um podcast dentro do podcast. Pode deixar, combinado. Então, vamos lá. Uma música que te anima no dia pesado? Eu acho que eu gosto muito de aquela música do Raul Seixas, né? Que ele fala que ela me fugiu, quero cantar um pedacinho dela agora. Puxa vida, gente, ela me fugiu. Mas ela traz que é aquele dia e que pode ser difícil, mas que, ok, a gente vai vivenciando isso. Gente, eu sou péssima com o nome de música, eu queria cantar um pedaço dela para vocês e não consigo, me ajuda. Tente outra vez. Essa eu acho ótima. Né? Então, mesmo que seja inseto, tente outra vez. E ok, vamos seguindo. Uhum. Ah, perfeito.
O maior aprendizado que os pacientes do Sabará já te ensinaram. Resiliência. Até falei no meio aqui da entrevista, acho que resiliência é a palavra perfeita. Uma lembrança inesquecível na sua trajetória profissional. Uma lembrança inesquecível. Eu acho que assim, eu acho que teve uma criança que eu tive um profissional nosso que atuou bem perto dela, tal, e ela estava com uma situação grave, e no dia da saída dela, a família fazer faixas para ficar na porta do hospital, na hora do almoço, a cada um que saía agradecendo. Eu acho que ver assim, o quanto a gente pode impactar a vida de alguém, acho que aquilo foi inesquecível. Perfeito. Caramba. O melhor conselho profissional que você já recebeu? Tem um ótimo. Esse foi um CEO, logo que eu entrei, ele, na verdade, nessa época ele era diretor técnico do Sabará, e logo que eu entrei, eu fiquei muito preocupada com muitas coisas, era o prédio ainda antigo, a gente tinha muitas melhorias para fazer, e aquela angústia que a gente tem de que, nossa, olha o tanto de coisas que eu tenho para fazer, e você chega novo, você fala, será que eu posso ser aquele agente de mudança rápido e tal? E aí ele me chamou para um café, eu fui falar para ele, olha, tem todas essas coisas que eu precisaria melhorar, mas eu quero saber qual é o apetite da mudança que vocês têm. Eu cheguei com muito gás, e aí ele falou, Liliane, se alguém pedir para você trocar as suas meias, troque-as. Se pedirem para você cortar os seus tornozelos, não corte-os jamais. Né? Então, o quanto a gente tem que ter flexibilidade, desde que não chegue até o nosso valor. Eu acho que se eu viver 200 anos, eu vou lembrar desse conselho. Sensacional. Liliane, vamos entrando na nossa reta final da nossa conversa, que está incrível. Uma mensagem, uma inspiração, um conselho que você quer passar? Eu acho que eu falei muitas vezes aqui, eu acredito muito de que as pessoas precisam não se travarem diante do desafio, e sim olhar para ele como uma oportunidade, tanto de mudança como de aprendizado. Eu acho que isso é sensacional. Poxa vida. Não, e está sendo uma grande inspiração. Eu acho que esses temas eles são pouco discutidos, essa é real. A gente às vezes fica tanto em questões técnicas, em questões logísticas, na forma como cada uma das coisas funciona, e fluxo, isso e aquilo, blá, 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 blá. E aí é norma, e várias das normas, e a norma em cima da norma. E aí é até engraçado, porque você falou sobre a questão de humanização, e é uma coisa muito interessante isso, porque tem alguns profissionais que são uma grande referência para mim, que eles falam, puxa vida, mas a gente sequer devia falar sobre humanização, porque a humanização deveria ser já um princípio básico do que a gente faz. O espaço é para o ser humano, então a gente sequer deveria fazer. Se a gente está falando de humanização, é porque a gente um dia perdeu isso. Então, a gente precisa voltar com isso, com mais intensidade. Isso que você está falando está sendo inspirador de um muito legal mesmo. Então, queria agradecer, Lili, o teu tempo, tua generosidade em compartilhar aqui com a gente, o teu conhecimento, as tuas experiências. Você pode saber que vai ter um episódio 2 ou 3 aqui em algum momento, então você só se prepara para isso. E obrigado mesmo. Eu que super agradeço, assim, foi um prazer, foi uma delícia aqui conversar com vocês, e foi um prazer imenso. Adorei também. Muito obrigada pela oportunidade. E por confiar em mim, que você sempre confia em mim. Muito. Obrigada. Obrigado, Liliane. Também foi um prazer demais que eu lhe conheci agora. Eu vi que é uma pessoa incrível, que eu já criei uma admiração enorme. Obrigado demais pela disponibilidade, pela solicitude, pelos ensinamentos que você compartilhou aqui com a gente. Vou esperar você para uma visita aqui, hein, Gustavo? Com certeza. Eu já pensei nisso. Pode vir, próxima vez que vier para São Paulo, vamos marcar essa visita. E, gente, é isso. Quero agradecer aí todo mundo que ficou até aqui nesse momento e acompanhou toda essa nossa conversa. Esse talvez seja um dos principais pontos do porquê eu gosto tanto da BDH. Quando eu conheci a Liliane, por exemplo, que a gente se conheceu num dos congressos, como ela falou, nossa, foi justamente o ponto que eu pensei, cara, é isso. A possibilidade que a BDH traz de fazer esse network, de conhecer essas pessoas que estão dentro, que têm essas experiências tão diversas e que trazem conhecimentos tão diferentes e tão, às vezes, distantes do que eu tenho, essa é a maior riqueza do que a BDH pode trazer. Então, gente, quem não conhece as atividades, quem não conhece a BDH, quem não conhece o que a gente faz, acompanhe a gente nas redes sociais, saiba o que a gente faz, vira e mexe, a gente está fazendo atividade para lá e para cá, palestra aqui e ali, a gente está fazendo alguma troca de conhecimento, porque esse é o grande objetivo, a gente trocar experiências e, de alguma forma ou de outra, a gente poder
qualificar e melhorar cada vez mais o espaço de saúde do nosso país. Obrigado, Lili. Okay? Obrigado, Edu. Obrigado, BDH. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau.